Tamiel, que é médico, pós-graduado em ultrassonografia, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo meu, viu? Olha, para a gente falar de um exame que vem para ajudar muito no diagnóstico de problemas de próstata. A gente sabe que até então era-se utilizado o exame de toque e o exame sanguíneo que se faz, o PSA. Né? Só que se descobriu uma outra forma de trazer mais segurança de diagnóstico precoce com esse tipo de exame chamado, doutor? Ultrassom de próstata transretal com Doppler. Quer dizer, quando a gente fala em Doppler, a gente fala sempre num segmento de exames que conseguem detectar direitinho as diferenças que a gente encontra naquela área através de cores, o que faz a gente ter a certeza de como está a saúde do paciente, né? Isso, perfeito. À medida que o equipamento de ultrassom foi evoluindo, o Doppler hoje, por exemplo, ele consegue detectar fluxos muito pequenos e muito lentos que tem na próstata. O primeiro exame que revolucionou, que foi o toque, que tirou, foi... Era um exame que era feito até para o médico conseguir saber se estava com a próstata aumentada, se ela estava com uma característica diferente, um nódulo, né? Isso. E depois veio o PSA em 87. O PSA até hoje ele consegue detectar aproximadamente uns 70% de todos os cânceres de próstata. Nesses 30% que o PSA não detecta, geralmente são os casos mais malignos. Por quê? A célula está muito indiferenciada, essa célula não produz muito PSA, então o PSA não aumenta. Só que para o ultrassom é ótimo, que essa célula muito maligna, ela é muito vascularizada. Então no Doppler eu consigo ver. Visualizar. Isso, por exemplo, aqui, se eu fosse olhar só nesse modo aqui, sem o Doppler, eu não consigo ver, eu vejo a área daqui, da zona periférica da próstata, completamente homogênea. Quando eu jogo o Doppler, eu vejo que aqui tem uma área nodular. Quer dizer, aqui a gente tem uma área que tem uma irrigação sanguínea diferente, é isso? Isso, muito mais vascularizada. Aqui vai me chamar a atenção para poder fazer, de acordo com o pedido do urologista, poder fazer uma biópsia aqui para ver do que se trata. Então, nem necessariamente significa que o paciente tem câncer. Sim, talvez não. Mas se tem a possibilidade, já que a gente está tendo uma vascularização diferente nessa área, se fazer um pequeno corte, retirada de um pequeno tecido, a análise para saber se é um tumor, se é um câncer ou não. É enviado para o patologista me retorna informando se trata-se de um câncer ou não. Isso é maravilhoso, quando você consegue se detectar anos antes do que o paciente, se não fizesse esse exame, poderia perceber, né? Se o paciente conseguir casar o exame de toque com PSA e o exame transretal de próstata com Doppler, a chance de não pegar, por exemplo, um tumor é menos que 5%. Gente, diferença muito grande. Se a gente falasse do PSA e do exame de toque, que o homem deveria fazer depois dos 45 anos, né? Isso. Os 45 se ele não tiver familiar. Se tiver familiar com 40. Com 40 anos, quer dizer, devia fazer anualmente. Muitos homens não fazem. Quando fazem de 3 em 3 anos. Quer dizer, 3 anos é um tempo muito longo. Caso tivesse ali um câncer que de início fosse detectado com um diagnóstico precoce, aqui vem esse ultrassom para ajudar nesse sentido, esse homem teria praticamente uma vida normal. Isso. E cada dia o exame de ultrassom ele evolui muito. Um ano hoje, antigamente o ultrassom, a cada 10 anos para evoluir. Hoje, a cada ano, o ultrassom evolui muito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, os próximos que já está em estudo é elastografia. O que é elastografia? Também utiliza o ultrassom para saber se aquele nódulo ali, qual a textura dele, se ele é macio, se ele é mais duro. Pelo ultrassom vai ser conseguir ver isso? Também. A gente tem a medicina avançando com a tecnologia rapidamente, né? Isso daqui, por exemplo, foi melhorado muito de 2005 para cá. Então, a gente está falando de 10 anos, por exemplo. Muito pouco, uma mudança tão radical, tão grande, né? Olha, uns anos atrás, quando a gente ia fazer uma ultrassonografia, quando você estava grávida, você mal enxergava alguma coisa do bebê. Hoje, você tem até a 3D, 4D, que é como se o bebê estivesse na sua frente, né? Isso. E no diagnóstico de doenças, então, é muito mais precioso. Muito. Né? É casado o Doppler junto com a biópsia. Então... Teve casos de paciente que chegou no consultório, o exame de toque tinha dado normal, não tinha percebido nenhuma alteração nodular, o urologista. Foi feito o PSA de 2,4, o normal é até 4. Mas estava dentro. Estava dentro do normal. Quando foi feito o Doppler, foi visto uma área muito parecida com essa aqui. Não é esse exame, mas uma área muito parecida com essa. Foi feita a biópsia de 24 fragmentos, 2 apresentou adenocarcinoma da próstata. Quer dizer, um câncer de próstata. Um câncer muito pegado bem no início. Ainda, né? Isso, e se for feita a prostectomia, a urologia, o urologista que na realidade que vai tomar a decisão, porque não é um tipo de câncer de próstata, são vários tipos de câncer que a próstata dá. E é avaliado se é muito maligno, se é muito benigno, se já extravasou da próstata, se não extravasou,
Isso é toda uma análise que o urologista faz. Mas o bom é que é um exame de extrema precisão, né? Hoje é muito mais preciso. A gente sabe que muitos homens têm medo, né? A síndrome do jaleco branco, que, nossa, vê um médico, vê um consultório, vê um laboratório, já surta e cai duro, né? O que é uma grande bobagem, porque a gente, mulher, vai anualmente ao médico, ginecologista, e todo homem devia, pelo menos uma vez na vida, acompanhar sua esposa ao ginecologista. É uma bateria de exames tão chatos que a gente faz, alguns que doem, alguns que fazem parte desse contexto, mamografia e outros, e a gente não deixa de fazer. Então, muitos homens perguntam, mas esse exame dói? Tudo na vida tem um certo incômodo, dependendo do estilo de... O incômodo desse exame, né? Quando o paciente vai fazer, ele fica em decúbito lateral, é deitado de lado, com as pernas um pouquinho fletidas, um pouco dobradas. É passado um anestésico tópico, uns 3 minutos antes de iniciar o exame, é colocada a sonda. A grossura da sonda é equivalente à grossura de um dedo. Quer dizer, é pequeno, né? Todos os pacientes não relatam dor, eles relatam um desconforto durante o exame. E a manobra geralmente é feita de maneira bem delicada, para não machucar o paciente. Alguns relatam dor, mas se tiver, por exemplo, paciente que sofre de colite ou de hemorroida, por exemplo. Agora, sinceramente, a ultrassonografia que nós mulheres fazemos, aquela pélvica, aquela dói. Já é uma canula muito maior e tudo mais, e gera um certo incômodo, principalmente se a mulher está tensa, mas extremamente importante. Então, acho que o homem, antes de pensar em, vou fazer um exame como esse, vou ficar dolorido ou não vou, pensa no seguinte, é uma oportunidade de, se você tiver um câncer, por menor que seja, ou qualquer outro problema na sua próstata, que o diagnóstico seja feito com precisão de mais de 80%, né, doutor? Hoje o ultrassom, só ele sozinho. 75%, então, dependendo do operador e da máquina ser de última geração. Associando com o PSA, com o exame de toque, a gente tem... Aí é um percentual bem alto. Então, gente, pelo amor de Deus. Temos uma dúvida aqui de uma telespectadora, é a Silvana. Olha, vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Silvana e eu falo de Guarulhos. Só com o resultado elevado do PSA, o médico já pode diagnosticar o câncer ou deve esperar outros exames? Só com o PSA é difícil, doutor? Essa pergunta é bem interessante, mas seria melhor para o urologista responder. Mas nem sempre PSA aumentado é sinônimo de câncer. Pode ser um outro problema de próstata? Pode ser, às vezes, um outro problema. Às vezes a próstata, o ultrassom tem que medir a próstata, porque à medida que a próstata aumenta, a partir dos 40 anos, a cada ano ela aumenta 1 grama. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai produzindo mais PSA. Não necessariamente PSA aumentado é sinônimo de câncer, assim como eu te contei. Tem PSA baixo que a pessoa foi detectada com adenocarcinoma. Quer dizer, o PSA é um exame importante que vai servir de alerta associado ao exame de toque e agora a essa ultrassonografia. Quer dizer, vem a somar, né? Isso. É importante, gente, que você, homem, busque o seu urologista. Acima dos 45 anos, se você não tem caso de câncer na família, tendo caso de câncer na família a partir dos 35, 40 anos, até para a gente ter um comparativo, como nós mulheres fazemos também, e que não tenha medo de diagnóstico nenhum. Seja lá qual for o diagnóstico, a doença, se tiver, já está aí instalada. Então, quanto antes a gente consegue fazer esse diagnóstico, mais rápido você entra em tratamento e mais facilmente você fica livre da doença sem nenhuma sequela, né, doutor? Isso. E muitos pacientes, porque existem 2 tipos de ultrassom da próstata. Tem o via abdominal, que é feito por cima, e tem o transretal. O abdominal, na realidade, depende muito do paciente. Se ele está com a bexiga muito cheia, por exemplo, a próstata vai acabar que ela fica entre a bexiga e o reto, ela vai descer muito. Então você não visualiza tão bem? Não, porque tem um osso chamado pubis aqui na frente que vai fazer uma sombra, eu não vou conseguir medir direito. E também eu não vou conseguir avaliar a textura da próstata. E nem jogar o Doppler para ver se tem vascularização ou não. Por isso que o transretal é tão superior ao próstata abdominal. Os urologistas que eu conversei agora hoje, todos me encaminham para transretal. Muito pouco, só quando querem saber se está aumentado ou não, porque é o caso de acompanhamento de hiperplasia prostática benigna, que não é tumor, é a próstata que aumentou, como aumenta em muitos homens. Mas no diagnóstico de possíveis tumores, o transretal é sempre o mais indicado, né? É o mais indicado. Vou passar para vocês, olha, um contato para você de casa anotar, para você conhecer um pouco mais também do trabalho do Dr. Natan, que é o www.portalclean.com. O Clean é com N, tá, gente? Portalclean.com e no Facebook, facebook.com/portalclean. Ali também tem informações sobre esse exame. O importante é que você fale com seu marido, fale com seu filho, que você, homem, comece a se cuidar como nós mulheres fazemos. A prevenção sempre é a melhor saída e o diagnóstico precoce também é o seu aliado, né? Doutor Natan volta mais vezes ao programa. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada mesmo.